Boa tarde. Eu sou a doutora Léa Dantas Guimarães, todo mundo me conhece, né? Trabalho com a Priscila lá no Sereste. E também sou pediatra. Aí me convidaram para essa semana do bebê para falar sobre os primeiros 1000 dias do bebê, que é um assunto que eu acho, assim, muito importante, né? De extrema relevância para o conhecimento nosso. E ele é bem amplo, então, assim, eu não vou falar muito detalhe de tudo que envolve os 1000 dias do bebê, mas eu vou deixar uma ideia para vocês como um bebê tem que ser seguido durante seus 1000 dias de vida, seus primeiros dias de 1000 dias de vida, tá? Vamos lá. O que é os primeiros 1000 dias de vida do bebê? Começa desde a concepção do bebê, que é a gravidez, né? Que a gravidez, ela dura em torno de 270 dias. Do primeiro ano de vida, que é de 1 a 12 meses, 365 dias, e mais do primeiro ao segundo ano de vida, mais 365 dias. Então, somando tudo isso, dá 1000 dias. Esse é o período que o bebê, desde a concepção até completar 1000 dias de vida, ele está em formação, onde o cérebro dele está em desenvolvimento, ele está em crescimento acelerado. Então, assim, desde o início da sua concepção até ele fazer 2 aninhos de idade, a gente tem que estar em todos os estágios do seu desenvolvimento, observando esse bebê, tá? A criança, ela é um ser ecodependente, a criança ela não dá conta, é um único animal da natureza que a gente sabe que não dá conta de se cuidar sozinha, é uma criança. O pai, a mãe, os familiares, eles precisam buscar orientação com os profissionais de saúde, por isso que eu digo assim, que a base de tudo é a atenção primária, e o foco dos primeiros dias é a gente fazer a promoção de saúde e prevenção de agravo nas crianças. O período de maior vulnerabilidade que a gente fala é desde a gestação, né, até completar 2 anos de vida. E nesse período, da concepção até 2 anos de vida, a criança ela vai alcançar o seu potencial genético de crescimento e desenvolvimento. E é o período maior de plasticidade cerebral que o bebê tem, o ser humano tem. E esse crescimento do bebê, o que envolve? Todo mundo tem um programa genético, tem a influência do meio ambiente nesse programa genético e a interação entre ambos. E por que a gente tem que agir nesses 1000 dias de vida da criança? Porque para que a gente possa intervir nesse desenvolvimento, nesse crescimento, na alimentação, na vacinação, para a prevenção de doenças não transmissíveis lá na frente, que é muito frequente hoje em dia. A obesidade, o diabetes mellitus, a hipertensão, a doença cardiovascular do adulto. Se eu interagir na vida desse bebê, nesses primeiros 1000 dias, eu posso evitar isso futuramente lá na frente. E qual os objetivos do acompanhamento da criança? Promover um ótimo crescimento para essa criança alcançar o seu potencial genético, promoção da saúde dessa criança, a prevenção de agravos em curto, em médio e a longo prazo, e a detecção e intervenção de agravos. Então, esse é o objetivo de acompanhar essa criança nos primeiros 1000 dias de vida. Quais são os fatores promotores e impeditivos do crescimento e desenvolvimento infantil? Eu tenho os fatores que vão promover um bom crescimento e desenvolvimento, e vou ter fatores que vão ser fatores impeditivos. Os promotores, fazer um pré-natal bem feito, né? No mínimo 6 consultas. A gente vê no nosso dia a dia que tem mãe que faz 1 consulta, 2 consultas, 3 consultas, chega o bebê para nascer na mão da gente, já tem um monte de agravo, já dentro da gestação. Um parto normal e seguro é outro fator promotor. Então, assim, de preferência que esse parto ele seja dentro da unidade hospitalar, que tenha pediatra na sala de parto, tenha uma equipe multidisciplinar bem treinada para receber esse bebê. Parto a termo, sem intercorrências, é outro fator de promoção de saúde para o bebê, né? Tipo assim, como a Daiane falou pela manhã, quando eu tenho parto prematuro, eu vou ter um monte de consequência na vida desse bebê. Depois que esse bebê nasce, outro fator promotor,
é fazer os dados antropométricos, né, as medidas dessa criança, né, estar dentro da normalidade desde o nascimento, a gente acompanhar as medidas de perímetro cefálico, estatura, peso até 2 anos de idade, ter os testes de triagem neonatal normal, que é o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, tá? O teste da linguinha, do coraçãozinho, as vacinas atualizadas, a criança em bom estado geral e ativo é um fator promotor, um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, um exame físico normal, o vínculo familiar materno adequado, porque a gente sabe que tem mãe que é negligente, tem pai que é negligente, mas principalmente um vínculo materno com a criança. Quando a gente observa um bebê no consultório, a gente tem que observar se o vínculo entre aquela mãe e aquele bebê é bom. Se você vê que é uma mãe despercebida, uma mãe que é descuidada, uma mãe que deixa o bebê com má higiene, uma mãe que não quer amamentar, você tem que ficar com a anteninha ligada, que já é um fator ruim para essa criança. E preconizar o aleitamento materno exclusivo, que está até o 4º mês. É um ganho quando a gente ganha isso até o 4º mês, mas o ideal é até o 6º mês de vida e prorrogar essa amamentação, se possível, até o 2º ano de vida ou depois do 2º ano de vida dessas crianças. Os dentistas já não gostam da questão do aleitamento materno depois do 1º ano de vida, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria e os pediatras, eles preconizam, a gente preconiza, por causa do conteúdo do leite materno, que se puder estender essa amamentação até depois do 2º ano de vida, é o ideal para a criança. E tem os fatores impeditivos, né, que vai prejudicar o crescimento e desenvolvimento infantil nos primeiros 1000 dias. Mãe com história de aborto prévio, apenas 5 consultas pré-natal, infecção do trato urinário durante a gestação, anemia materna durante a gestação, irmão com anemia, história familiar de pressão alta, de colesterol alto, leite de vaca in natura, a partir do 4º mês, é muito comum na nossa região, né, o pessoal, as mães, assim, a gente vê que é uma briga para a mãe amamentar, então, assim, quando dá 4º mês, 3º mês, o pessoal já começa o tal do mingau, né, às vezes com leite, a fórmula, ou, principalmente aqui na nossa região, como é muito comum gado, começar com leite de vaca in natura, né? E suspender o aleitamento materno no 5º mês. É muito comum na nossa região, então é um fator impeditivo de um bom crescimento e desenvolvimento. A gente vai também, quando observa o acompanhamento dessas crianças na atenção básica, as medidas de peso, de estatura, de perímetro cefálico, é incompleto na carteirinha de vacinação, porque aquela carteirinha de vacinação, gente, aquilo ali é um ouro na mão, tanto do médico que acompanha a criança, quanto do pai, da mãe, que se souber ler a carteirinha de vacinação. As curvas de crescimento não preenchida nessa carteirinha também é um fator impeditivo, porque não tem como você avaliar uma criança que, tipo assim, chega com você no 7º mês, você não tem dado nenhum anterior dela. Então, é um fator que atrapalha você a avaliar esse bebê, números de insuficiente de consulta de puericultura e essas consultas inadequadas. Então, esses fatores, tem os fatores promotores e os fatores impeditivos para que eu possa ter um bom crescimento e desenvolvimento infantil nesses primeiros 1000 dias, tá? Se alguém quiser ir perguntando, gente, pode perguntar, viu? O pré-natal, que é no início, sabe, né? Recebeu o resultado, tá grávida, vamos iniciar um pré-natal. O ideal seria que todas as mulheres, assim que soubessem que estivessem grávidas, iniciassem o pré-natal, né? Porque essa mãe, ela vai sofrer por mudança, né? Corporal, fisiológica, metabólica, físico-emocional, então precisa ter um acompanhamento dessa mãe, né? Desse binômio criança, né? Bebê, o feto e a mãe. E o objetivo do pré-natal é a gente ter uma mãe com bem-estar, uma mãe sem patologias, de preferência, se tiver, serem tratadas essas patologias, se ela tiver algum déficit de vitamínico, a gente tratar essa mãe, para que a gente possa ter
o objetivo de ter uma criança com um nascimento saudável, vir uma criança saudável, né? E se a gente faz o pré-natal, ele é bem feito, tem um acompanhamento mensal, fazer os exames pré-natais que são preconizados pelo Ministério da Saúde, porque a gente vê que muitos municípios não fazem todas as sorologias necessárias para que a gente possa ter um rastreamento das TORCHs, né? A questão dos exames de ultrassonografia, que a enfermeira Daiane falou de manhã, às vezes não tem mãe que não tem nenhuma ultrassonografia, a gente não sabe, não tem dado desse feto que vai chegar na mão da gente, entendeu? Então, assim, um pré-natal bem estruturado vai me dar menor probabilidade de eu ter um bebê com problema numa sala de parto depois do nascimento, tá? Aqui só algumas observações que eu fiz, que a gestante, ela ganha peso durante o pré-natal, né? Ela tem que tomar vitaminas durante esse pré-natal, ela tem que aumentar o consumo de proteína, de cálcio, de ferro, evitar anemia ferropriva nessas gestantes, né, com a administração do ferro durante a gestação. Por quê? Porque a anemia ferropriva durante o pré-natal, na gestação, leva a trabalho de parto prematuro, leva a abortamento tardio, leva a restrição do crescimento fetal, aqueles bebezinhos que nascem pig, pequenininho, tá? A importância da realização dos exames de triagem para as TOS, que é toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HIV, hepatite B, hepatite C, tá? Porque se eu tiver alguma dessas patologias na gestante durante o pré-natal, o obstetra e o pediatra vai saber intervir, que a gente sabe que mãe, por exemplo, que é HIV positiva, se ela é tratada, acompanhada durante toda a gestação, tomar toda a medicação, tiver um parto organizado, né, um parto que a gente fala eletivo, provavelmente esse bebê não vai ser muito difícil ele ser submetido a uma transmissão vertical do HIV. Então, se eu tiver todo esse cuidado com essa gestante, estou dando exemplo do HIV, acompanhar ela, organizar o parto dela, receber esse bebê na sala de parto, tem todo um preparo, tipo assim, a mãe é HIV positivo, o bebê na hora que nasce, ele tem que tomar banho, tem todo um procedimento para que ele não seja contaminado com o HIV, ele se faz medicações depois que ele nasce, então se tiver todo esse planejamento, eu vou ter provavelmente um bebê saudável mesmo, porque eu tenho uma mãe com motilidade, tá? Não, agora eu ouvi. Oi? Estão me ouvindo? Oi, gente? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, né? Tá. Essa gestante também, durante esse... Oi? Porque eu não estou vendo vocês, eu estou estranhando. Ah, tá. Não, e durante... Ah, tá. Aí, durante esse pré-natal, ter a vacinação adequada dessa gestante, principalmente a DTP, né, que é para a gente evitar a coqueluche lá na frente, a pertussis, a questão do tétano neonatal, essa mãe fazer atividade física, ter orientação da saúde bucal, ter uma dieta balanceada. Eu intervindo nesse período aqui do desenvolvimento, durante a gestação, a minha probabilidade de ter um bebê sem problemas e com desenvolvimento, né, de crescimento e desenvolvimento adequado é maior, um bebê saudável, né? Quando eu não tenho essa estrutura de acompanhar essa mãe, a probabilidade de eu ter um bebê que vai vir para a gente com problema é bem maior, tá? O parto é outra questão dos 1000 dias. Eu falei da concepção, da gestação, chegou a hora da mulher parir. De preferência que seja numa unidade hospitalar e com uma equipe de saúde treinada, né? Os partos que acontecem em casa, a maioria, eles podem complicar. O bebê que não é bem recebido, se não for por uma equipe bem treinada, pode complicar na sala de parto, dependendo como esse bebê nasce, tá? Então, assim,
o parto, a hora do parto, ela é essencial para a saúde desse bebê nos seus primeiros 1.000 dias de vida. Então, o que pode atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento desse bebê na questão do parto? Trabalho de parto prolongado, a gente sabe que pode dar anóxia, falta de oxigênio no cérebro, então a criança vai ter problemas cerebrais, sequelas cerebrais. Bolsa rota prolongada, a mulher está perdendo líquido, principalmente acima de 18 horas. Então, assim, pode subir infecção para esse bebê, né? Esse bebê já nasce com sepse, estou dando exemplo. Distócia é quando a mãe não tem abertura da bacia para que esse bebê possa nascer num parto natural. Então, às vezes, tem criança que é extraída a fórceps, então a gente sabe que pode trazer consequência para a saúde dessa criança. A hipóxia neonatal pode acontecer já dentro da barriga da mãe, quando esse bebê entra em sofrimento fetal. Às vezes tem que ser realizada cesariana de emergência. Se não realizar, essa criança vai ter problema lá na frente no desenvolvimento. A necessidade de ressuscitação em sala de parto também. Parto pélvico, o bebê que nasce de bumbum, transverso. O bebê pequeno demais, o bebê grande demais, que é o PIG, o DIG, né? As anormalidades no bebê que nem nasceu com meningomielocele, outra nasceu com uma escoliose, teve outra que tinha agenesia de membros superiores e inferiores. Então, assim, anormalidades no bebê, né? A gente acompanha quando faz sala de parto. E esse RN nasceu, ele tem acompanhamento adequado da equipe de saúde. Nasceu um bebê bem, a termo, vai para no hospital regional, vai para alojamento conjunto com a mãe, lá recebe a orientação para ser amamentado na primeira hora de nascimento, tem acompanhamento da pediatria, da obstetrícia, da enfermagem. Então, isso tudo é importante no nascimento desse bebê, no parto. Então, isso está incluído nos primeiros 1.000 dias de vida da criança. A importância desse acompanhamento adequado do nascimento do bebê, tá, gente? O recém-nascido, nasceu meu bebê tá bem, vamos dizer, né? Ocorreu tudo tranquilo, é um bebê termo, peso bom, estatura boa, recebeu alta do hospital, né? Foi bem acolhido, aconteceu tudo bonitinho. Tem o acompanhamento desse recém-nascido. O recém-nascido é do primeiro dia de vida até 28 dias de vida é recém-nascido. Então, assim, tem todo um cuidado diferenciado para esse bebê. Ele tem que retornar em consulta com 7 dias de vida, para ver se não tem nenhum agravo, para ver se não está evoluindo com icterícia e outras patologias. Ele está em aleitamento materno, exclusivo, demanda espontânea, a hora que o bebê quer, não é a hora que a mãe quer, é uma coisa que eu acho tão difícil, é as mães entenderem que o bebê, na hora que quer mamar, tem que dar o peito. A nossa cultura ainda é a da mamadeira, é a da fórmula. Isso a gente tem que começar a retirar isso da cabeça das pessoas, mas a gente vê muito isso lá dentro do hospital, que quando o menino não dá conta de pegar o peito, doutora, vamos passar a fórmula. Tem que incentivar o aleitamento materno exclusivo, porque o leite materno é um alimento dinâmico, né? É um alimento vivo, que a gente chama. Ele é o ideal para o bebê até o 6º mês de vida. A vacinação desse bebê, a gente sabe que tem que fazer a BCG e a hepatite B. Os testes de triagem neonatal tem que ser feito, tem o teste do pezinho, tem mãe que não faz o teste do pezinho, a gente pega isso nas carteirinhas, às vezes faz o teste do pezinho, aí esse resultado nunca sai também. O ideal do teste do pezinho, que é o do SUS, que a gente tem aqui no município, ele tem que ser feito do 3º ao 5º dia de vida até 30 dias de vida. E o nosso, que é do Ministério da Saúde, ele vai mostrar para a gente se a criança tem fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, fibrose cística ou a doença falciforme. Mas tem outros tipos de exame do pezinho, que a gente faz trás de várias outras doenças que aparecem no período neonatal. Tem que ser realizado o teste do olhinho, quando a gente fala para a mãezinha que tem que fazer o teste do olhinho, elas perguntam por que tem que fazer o teste do olhinho.
porque a gente tem que rastrear se essa criança não nasceu com catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, que é um tumor, que é lá na retina do bebê, ele já nasce com ele, tá? Então, o teste do olhinho, ideal é fazer ao nascer, no segundo, no sexto, nono e 12 meses de vida, tá? O pessoal pensa que é só um único teste do olhinho, não é? Os bebês, o ideal seria que eles fizessem esse segmento do teste do olhinho. O teste da orelhinha, ele tem que ser feito de 24 a 48 horas de vida, não é a nossa realidade ainda no hospital, está se tentando isso, até 30 dias de vida. Por que a gente tem que fazer logo o teste da orelhinha? Para a gente diagnosticar a surdez precocemente e atuar precocemente. O ideal que se o bebê tem surdez, se eu atuo até o 6º mês de vida, eu vou ter um desenvolvimento melhor desse bebê. Se eu não fizer teste da orelhinha e descobrir o diagnóstico, com 2 anos de idade, que é mais ou menos a idade que quando não se faz teste nenhum, se percebe que a criança tem um déficit na fala, tem um déficit de desenvolvimento neuropsíquico, né? Então, aí é que se alerta que pode ser algum problema auditivo. Então, já fica mais tarde, né, para começar a agir na vida desse bebê. Então, passou aquele período bom, que é da plasticidade cerebral, para essa criança ter um aprendizado diferenciado que tem a surdez. Então, o ideal, o teste da orelhinha, é de 24 a 48 horas de vida até 30 dias de vida. É hiper importante, tem criança que nasce surda, gente. E quando vai diagnosticar, já não dá, assim, para fazer muita coisa, já prejudicou a vida dessa criança em muitos aspectos na vida dela lá na frente. Teste do coraçãozinho, fazer ao nascer, né? Para que é o teste do coraçãozinho? Para a gente saber se essa criança tem problema de cardiopatia congênita, que são os problemas estruturais do coração. O bebezinho, o recém-nascido, até o 7º, 10º dia de vida, eles perdem 10%, né, do peso, e com 14 dias ele já recupera o peso de nascimento. E no primeiro ano de vida, eles crescem 25 centímetros, né? Opa, voltar aqui. E com 5 meses, ele dobra de peso, com 12 meses, ele triplica de peso. Então, o bebê, no primeiro ano de vida, ele tem um crescimento, assim, hiperacelerado, tá? Dúvidas? Queria deixar aqui um parênteses. Como a nossa cultura aqui, na nossa região norte, nordeste, é dar leite de vaca in natura, por que a gente preconiza não dar o leite de vaca in natura para a criança? Porque o leite de vaca, ele é pobre em ferro, em zinco, ele não deve ser introduzido antes do primeiro ano de vida da criança, ele tem pouca quantidade de ferro, ele atrapalha, como ele tem muita caseína, ele atrapalha a absorção do ferro, então também ajuda a criança a evoluir com anemia ferropriva, tá? Tem excesso de proteína, tem excesso de eletrólito, vai dar sobrecarga renal, hipertensão futura nessas crianças, tem excesso de gordura, o leite de vaca, então, saturada, pode levar ao desenvolvimento de obesidade, aumento de doença cardiovascular lá na fase adulta, prejuízo no desenvolvimento da visão, do sistema nervoso central e alergias. Se eu introduzo leite de vaca antes do 4º mês, todo alimento introduzido antes do 4º mês, sem ser o leite materno, a gente tem uma probabilidade maior da criança ter processo alérgico, tá? Intolerâncias. E se a mãe não tiver condição de amamentar, que acontece, o ideal é iniciar uma forma láctea. Aí no comércio tem vários, a gente sabe que tem o NAN 1, Nestogeno 1, o NAN, Nestogeno, Aptamil, que é o da moda agora, né? Que são as formas lácteas. A fórmula do leite ninho, o ideal é depois de 1 ano de idade, tá, gente? E a puericultura. Então, meu bebê foi gerado, essa mãe fez pré-natal, essa mãe teve esse bebê, tá tudo ok. Passou a fase de recém-nascido,
Agora vamos começar a fazer a puericultura desse bebê, nesses 1000 dias de vida. Então, no primeiro ano de vida, o ideal é que as consultas do bebê sejam mensais. Para quê? Para que eu possa ver o desenvolvimento e o crescimento desse bebê. E ver os marcos do desenvolvimento nesse primeiro ano de vida, que vai me dar um norte se esse bebê tem algum problema ou não, tá? Se esse bebê tiver algum problema, foi numa consulta de puericultura no primeiro mês, eu notei alguma coisa de diferente, o ideal é que eu veja essa criança com 15 dias, com 10 dias, semanal, até eu tentar corrigir aquilo que eu estou vendo diferente nesse bebê. O 6º mês é um marco considerado de risco na vida do bebê, porque é quando se sai do aleitamento, entre aspas, né? Se sai do aleitamento materno exclusivo ou da fórmula para alimentação complementar. Então, assim, aí é o momento que começam a surgir as alergias, os alimentos podem não ser bem preparados, vem as diarreias, né, contaminação de alimento, oferta de alimento inadequada, né, então pode levar a criança à desnutrição. Já peguei bebê com mês de idade, com 2 meses de idade, que estava no mingau, gente, o bichinho estava desnutrido, porque a mãe não sabe alimentar. O bebê que chega no 6º mês, no 7º mês, no consultório, no 8º mês, não, doutora, tá só no peito que eu não dou conta de dar sopinha, papinha pro bebê. É um erro muito grande que a gente percebe. As mães têm a dificuldade na transição alimentar, aquelas que amamentam bem, quando chega a hora de introduzir a papa, a primeira papa da criança, e introduzir fruta, como a criança não tem... ainda vai aprender a comer, elas sentem dificuldade na primeira, na segunda sopinha, muitas desistem, aí chega com essa criança com 7, 8 meses no consultório, elas estão começando a ter uma queda no crescimento e no peso, porque já não é mais adequado só o leite materno para elas. Então, o 6º mês, ele é assim, o mês da gente ficar de olho mesmo no bebê que chega no posto de saúde, que chega no consultório, tá? E durante o primeiro ano de vida, até o 2º ano de vida, a gente tem que fazer, pesar a criança, medir essa criança, ver o comprimento, perímetro cefálico, tem que ser feito mensalmente até o 1º ano de vida e bimestralmente até o 2º ano de vida, tá? A gente vê muita carteirinha de vacina que não tem dado nenhum. Os bebês vão nos postos de saúde para vacinar, aí não tem dado de comprimento, não tem dado de perímetro cefálico. Quando tem peso, a gente pergunta como a criança foi pesada. Ela foi pesada com roupa. O ideal, o correto é pesar a criança sem roupa. Às vezes tem gente que assusta comigo no consultório. Doutora, mas eu fui semana passada pesar o meu bebê e vacinar no postinho. Aqui com a senhora deu uma diferença de 100 gramas, 150 gramas. Aí você vai perguntar, não, porque pesou o bebê de roupa. Mediu o seu bebê? Não. Mediu a cabecinha? Não. É fundamental, gente. Por que é fundamental? Medir cabeça de menino. Porque o cérebro está crescendo. O período de maior crescimento cerebral é do nascimento até fazer 1 aninho de idade. Então, se eu vejo que a cabeça está crescendo normal, eu sei que o crescimento desse cérebro está normal. Se eu não acompanho esse perímetro cefálico, eu não tenho essa ideia. Aí, quando eu vou me atentar, às vezes já passou o momento de intervir em alguma patologia que pode estar se manifestando. Uma macrocefalia, uma microcefalia. Então, as medidas antropométricas, nesse período, elas são fundamentais, tá? Aí eu coloquei só uma orientação, mais ou menos, o que é a alimentação do bebê, né, no primeiro ano de vida, até o 6º mês, o aleitamento materno exclusivo, e depois do 6º mês a 24 meses, que é 2 anos, leite materno complementado com as refeições. No 6º mês a gente introduz a primeira papa, né, da refeição, que é sem sal. Ensinar as mãezinhas que a gente tem que colocar nas sopinhas, elas não sabem. Elas sempre chegam lá, doutora, eu comecei a dar a sopinha para o meu bebê. Aí eu pergunto, como que é essa sopinha que você dá para o seu bebê? É fundamental a gente perguntar o que tem na sopinha desse bebê.
Ah, doutora, eu coloco um caldo de feijão, coloco uma verdura, amasso e dou. Tá errado. O bebê no 6º mês ele tem que começar a comer proteína. Não pode colocar sal na sopinha desse bebê, né? Tem que ter verdura, tem que ter leguminosa. Então, essas orientações são fundamentais dessa primeira refeição desse bebê e a forma como ela vai ser feita e a forma como ela vai ser introduzida, para mim não deixar de dar nutrientes para essa criança não evoluir com a desnutrição, com a queda no peso, com a queda no crescimento, que é o que a gente mais vê. O pessoal gosta muito também de uma alimentação que dá os pedaços grandão para o bebê. Eu esqueci agora a sigla, até uma sigla, alimentação inglesa. Não é adequado para um bebê de 6 meses você dar pedaço grande para ele começar a tentar pegar e colocar na boca, que a criança pode engasgar. Então, muita coisa que a internet estimula tem que ser desestimulada dentro do consultório, porque pode levar uma criança a um engasgo. Então, esse período de introdução alimentar, ele é muito importante, tá, gente? Então, para quem, a título de curiosidade, a refeição do bebê, a primeira papa dele, que é sem sal, até 11 meses de vida, a título de informação, tá? Essa sopinha, essa papa salgada desse bebê, tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato, tem que ter a leguminosa, tem que ter a verdura e o legume. Aí tem que ter o óleo, tem que ter os temperinhos sem sal. Isso é o ideal para que essa criança tenha um desenvolvimento adequado. E aí, a introdução das frutas, hoje de preferência a gente dá fruta para a criança. Se dá o suco, dá, mas por que a fruta? Porque quando eu vou fazer um suco, eu não faço de uma única fruta. Então, quando eu vou fazer um suco, se for suco natural, eu faço de 1, 2, 3 laranjas para dar para um bebê. Vamos dizer assim, às vezes acontece. Então, tem excesso de frutose. Esse excesso de frutose pode levar a obesidade futura no bebê. Por isso que a gente, como pediatra hoje em dia, preconiza que é melhor que a mãe dê 3 tipos de fruta diferentes para esse bebê, tá? E a alimentação do bebê, do 7º até um ano de vida, ela vai sendo, tem que ser amassada, de preferência, e a consistência vai sendo aumentada gradualmente. Do 7º ao 8º mês, a gente já dá a jantinha do bebê. A partir do 11º ano de vida, a criança já pode começar a comer o que a família come na consistência adequada para ela, tá? Aqui é só um exemplo, vou pular isso aqui. E no desenvolvimento, nesses primeiros 1000 dias, eu tenho que ver o marco do desenvolvimento desses bebês. No primeiro trimestre, o que eu tenho que olhar? O bebê fez 3 meses de vida, chegou comigo no consultório, tem um monte, eu sei que tem enfermeiros aí. Eu tenho que olhar se esse bebê, a primeira coisa que ele se ele está sustentando na cabecinha dele. É um dos marcos de desenvolvimento mais importantes no primeiro trimestre do bebê. Então, a sustentação cefálica. Porque o nosso desenvolvimento, ele acontece céfalo-caudal, né? De cima para baixo. Então, o bebê, ele primeiro, ele sustenta a cabeça, depois ele firma o tronco, que ele vai sentar, depois ele começa a ficar em pé, pegando as coisas, aí ele caminha. Porque a nossa mielinização é da céfalo-caudal. Por isso que tem esse segmento do desenvolvimento. Então, no primeiro trimestre, meu bebê fez 3 meses, o que eu tenho que estar observando ele? Tem que estar com o pescocinho firme, ele tem que estar fixando e seguindo o olhar até 180 graus, esse bebê ele tem que olhar, tá? Um sorriso social, um sinal de alerta, se o bebê com 3 meses não tem um sorriso social, é pulga atrás da orelha, tem que ficar de olho. Ele reconhece as mãos, ele sabe que tem mão, leva a mãozinha na boca. E os sinais de alerta nesse período é o bebê de olhar apagado, pouco interesse pelo ambiente, é um bebê que não tem interação com o ambiente, que a gente vê bebê que é vivo, na hora que ele entra no consultório, ele olha, eu sempre falo assim, o bebê escaneia o consultório, né? A ausência de concordância entre a qualidade psicoafetiva da criança, a evolução motora dela, a ausência da estática da cabeça, o bebezinho tem que estar com a cabeça firme, né? Os polegares, quando os polegares o tempo todo assim, aduzidos, tá? E a ausência do sorriso social e a irritabilidade. Bebê irritado demais pode ficar também com a pulga atrás da orelha, que tem alguma coisa neurológica com esse bebê, tá? Ou metabólica. Segundo trimestre, vai do 4º ao 6º mês.
Nesse segundo trimestre aqui, eu tenho a reviravolta fisiológica desse bebê, de tônus. Esse bebê, ele começa a sentar em tripé. Quem tem, já é mãe, sabe que com o quinto mês, sexto mês, o bebezinho senta, aí ele fica assim e vai para frente, é em tripé. Ele se apoia nas mãozinhas e começa a tentar sentar. Tem apreensão palmar voluntária, já quer pegar as coisas. Eles conhecem, tem um reconhecimento dos pés, então isso é o jogo dos pés. Então isso do quarto ao sexto mês eu tenho que encontrar. Sinais de alerta nesse período. Bebê que tem hipertonia, os membros muito firme, hipertonia é quando tá firme, né? Pés equinos, mãozinha fechada, bebê que não abre mão até o sexto mês de vida, de olho, tá? A hipotonia é o bebê que é molão. Então, ele tem hipotonia do eixo corporal. Se você tenta sentar esse bebê, ele não senta, tá? Mais tática da cabeça, é um bebê que não sustenta a cabeça, irritabilidade, choro contínuo, olhar pobre, pouco interesse pelos objetos e persistência no estado anterior de desenvolvimento, isso tudo é sinal de alerta, tá, gente? Então, quando vê isso no consultório, vocês que estão aí na atenção básica, é encaminhar para o especialista para tentar resolver o que esse bebê tem, descobrir a tempo, tá? No terceiro trimestre, o terceiro trimestre ele vai do sétimo mês ao nono mês. Então, nesse período, o bebê ele já tem que ter uma apreensão, tipo, pinça inferior, ele pegar as coisas, né, com a mãozinha, sentar sem apoio, presença de reação equilibratória. O que é isso? Quando você, não sei se vocês prestaram atenção, quando você deita um bebê, ele se embola todo, ou vira lateral, que é ele fica tipo um paraquedazinho. Uma reação de equilíbrio. O bebê ele tem que estranhar, tem mãe que acha engraçado no consultório quando eu falo assim, quando o bebê me vê, está acostumado a ir comigo todo mês, aí chega o sétimo mês, nono mês, o bebê começa a me olhar e chorar, ai doutora, tá te estranhando. Eu falo, tem que estranhar. O bebê ele está desenvolvendo e tem que reconhecer que eu sou uma pessoa estranha para ele. Então, tem que estranhar, tá, gente? E os sinais de alerta nesse período é rigidez dos membros inferiores, aqueles membros esticados, hipotonia do tronco, é o bebê mole, tá? Ausência de reações equilibratórias, aquele bebê que você põe ele na maca, ele não tem reação, tá? Uma apreensão palmar inadequada, ausência de preensão tipo pinça, pegar as coisinhas com a mão, tá? Mãos insistentemente fechadas, perna cruzada, braço flexionado, sorriso social pobre, tudo isso é sinal de alerta do sétimo ao nono mês, tá? E no quarto trimestre, que é de 10 a 12 meses de vida. A criança ela tem que estar em posição ortostática, mesmo que ela só se levante e segure, ande segurando nas coisas, que tem que beber que faz um ano ainda não está com a marcha pronta, mas ele dá conta de ficar em pé e se segurar e andar nas laterais, tá? Não significa que tem que estar quantidade, tem que estar correndo para todo lado, não, mas ele tem que já conseguir ficar em pé e andar nas laterais segurando nas coisas, tá? A pinça superior, que é aquela pinça mais fina com o indicador e o polegar, ele vai pegar as coisinhas, ele pega com a mãozinha bem, no consultório eu sempre observo, começa a falar as primeiras palavras. Nesse período, o sinal de alerta é a ausência de sinergia, né, de atuação dos pés com as mãos, quando colocado na posição em pé com apoio, tem criança que não fica, as mãos superiores inativos, a criança que não desenvolveu a parte motora, criança mumificada em qualquer posição, já peguei criança 5 anos de idade, que não rolava, que do jeito que você colocava lá na maca, ela ficava. Inércia psíquica, que é aquela criança que não tem reação, mesmo que você estimule, mas uma criança pouco receptiva, tá? Criança que tem exploração monótona de objetos, do ambiente, também é sinal de alerta, principalmente para autismo, a gente tem que ficar bem alerta. Criança que não fala nenhuma palavra, tem que ficar lá, alerta. Movimentos anormais, a criança autista, ela tem certas estereotipias, irritabilidade, ou riso desmotivado ou pobre. Isso aí a gente pode ver também no retardo mental. Então, tudo é sinal de alerta. E isso está incluído nos 1000 dias, tá?
Nesses 1.000 dias, o que eu tenho que fazer com esse bebê? Eu tenho que oferecer vitamina para esse bebê, para ele, porque só o leite materno não vai dar conta de manter as vitaminas para esse bebê até o 6º mês, e nem a alimentação complementar que eu inicio no 6º mês, a partir do 6º mês. Então, o que a gente é preconizado hoje? O ferro, a partir do 3º mês de vida, profilático. Antigamente, a gente iniciava o ferro no 6º mês, porque a criança, quando ela nasce, o índice hematimétrico dela se mantém bom, estável, até o 4º mês de vida. Depois disso, a criança ela evolui para uma anemia fisiológica, que a gente chama, tá? Então, antes, tinha preconização de iniciar o ferro no 6º mês. Estudos mais recentes comprovaram que iniciando o ferro no 6º mês não conseguiu evitar a anemia fisiológica. Então, hoje a gente inicia o ferro a partir do 3º mês de vida. Aí vai depender se é uma criança termo, se é uma criança prematura, se é uma criança de baixo peso. Então, assim, conforme esse bebê nasceu, eu vou iniciar esse ferro, né? O bebê a termo, no geral, é a partir do 3º mês de vida. Bebê pré-termo, PIG, aí a gente inicia no 1º mês de vida, tá? Vitamina C, a vitamina D a gente tem que iniciar desde a 1ª semana de vida, e expor o bebê ao sol, tá, gente? O banho de sol é fundamental para que se ative a minha vitamina D. Não adianta só eu tomar vitamina D, eu preciso tomar sol. Como que eu vou dar sol nos bebês? Como é que eu vou expor esse bebê ao sol? O bebê, ele pode tomar banho de sol só com a fraldinha de 6 a 8 minutos por dia. O sol até 10 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde. 6 a 8 minutos. Ou eu posso dar um banho de sol nesse bebê, ele vestido, tá? As mãozinhas e os pezinhos, 17 minutos no dia, tá? Mas se ele estiver vestido. Então, é assim que a gente dá banho de sol no bebê. A vitamina K tem que ser feita ao nascimento para evitar a anemia hemorrágica, a doença hemorrágica do recém-nascido. E tem a vitamina A que é dada nos postos de saúde, que aqui também eu vou dar um breve comentário. Quando a gente olha a carteirinha do bebê, quando a gente começa a cuidar do bebê, eu dou vitamina A até o 6º mês. Depois do 6º mês, aí eu começo a observar se foi dada ou não a megadose dessa vitamina a partir do 6º mês no posto de saúde. Quando eu vejo que o posto de saúde deu a megadose, então eu deixo de dar vitamina A e deixo só a vitamina D e o ferro para o meu bebê. Se eu vejo que o posto de saúde não está oferecendo essa megadose, eu sempre observo, eu continuo dando a vitamina A para o meu bebê, tá? É assim que eu faço no meu consultório. A saúde bucal é muito importante também nesses 1.000 dias de vida, tá? Bebê nasceu, orientar a mamãe, depois das mamadas, tem que fazer higiene oral, com gás umedecida, tá? Sempre higienizando para que não dê sapinho na boca desse bebê, tá? Nasceu o primeiro dentinho, a dúvida de todo mundo, tem que escovar esse dentinho com dentifrício fluoretado, tá aí as concentrações no slide, tá? Com a escovazinha macia, já tem que começar a escovar o primeiro dentinho. O ideal é que ninguém compartilhe comida com a criança, soprar a comida da criança, não lamber o talher da criança, não dar açúcar entre as refeições, não dar mamar de madrugada para esse bebê, e ir no dentista, orientação com o surgimento do primeiro dentinho. Por quê? Porque a gente sabe que cárie dentária é bactéria. Se eu sopro a comida do meu bebê, eu estou dando as minhas bactérias para ele. Se eu estou lambendo o talher dele, se eu dou suco, eu estou deixando açúcar, né? Tem a frutose no dentinho, vai criar bactéria. Não dá mamar de madrugada, essa boca vai ficar suja do leite, entendeu? Então, assim, ali vai ter acúmulo, pode ter fermentação, crescimento de bactéria. Então, tudo isso é fundamental orientar a saúde bucal desse bebê, tá? E escovação dos dentes. A gente vê aqui que a nossa cultura, que o povo não gosta muito de escovar dente de criança, não. E nem limpar a boca depois das amamentações, que eu acho fundamental, tá, gente? As prevenções de lesões não intencionais. Vocês podem ver, assim, que os primeiros 1.000 dias, ele tem muita informação, né? Então, qual é a prevenção das lesões não intencionais nesses primeiros 1.000 dias? O bebê orientar
Bebê sempre dormir de barriga para cima. Por quê? Prevenção de morte súbita. O bebê não tem o reflexo de quando tá com a cabecinha no colchão, levantar o pescocinho e virar de lado. Ele não tem esse reflexo. Então, todas as mães, quando a gente dá alta lá no regional dos bebês que nascem, a gente orienta. Bebê tem que dormir de barriga para cima. Bebê que é colocado de lado para dormir, bebê que é colocado de bruços para dormir, é um risco muito grande de morte súbita, porque o bebê não tem reflexo. Então, a minha orientação como pediatra, eu sempre falo, eu não oriento colocar nem de lado nem de bruços, nunca. É barriga para cima, tá? O berço seguro para as crianças, conforme as normas da ABNT, está envolvido nessa questão dos 1000 dias da criança. O transporte seguro do bebê, no bebê conforto, até os 2 anos de idade, virado com o encosto para o traseiro, banco traseiro, tá? Então, bebê tem que ser transportado em bebê conforto. Gente, quem anda com bebê, aquelas sacolinhas que a gente vê na rua, em moto, meu Deus, se acontecer um acidente, o bebê não escapa. Eu já vi bebê morrer de traumatismo craniano porque estava na moto. Então, transporte de bebê em bebê conforto, tá? Os brinquedos também tem que ter cuidado. Então, evitar brinquedos barulhentos, acima de 100 decibéis, para não ocorrer perda auditiva da criança. Brinquedos que têm a corda acima de 15 centímetros, porque dá risco de estrangulamento. Escolher material bom, resistente, não tóxico. O brinquedo tem que ser escolhido com a recomendação conforme a faixa etária dessa criança. De preferência, sempre não conter peças pequenas para crianças menor de 4 anos de idade por causa do risco de engasgo. A criança, tudo ela tem a tendência a levar tudo para a boca, tá? E como eles têm a facilidade de engasgar até os 4 anos de idade, porque eles não têm o reflexo, tá? O controle da mastigação e da deglutição. E tudo eles colocam na boca, tá? Então, tudo que o bebê também for comer tem que ser supervisionado, tá? Não utilizar o tal do andador, do andajá, tá? Por causa do risco de acidente, que eleva o risco de acidente doméstico, andajá, e problema ortopédico, né, nas pernas e no quadril da criança, viu? Aí eu coloquei o modelo para vocês verem os tipos de transporte, né, adequado para cada faixa etária da criança, só que o nosso foco hoje aqui é nos primeiros 1000 dias, então a nossa orientação nos primeiros 1000 dias é o bebê conforto. E a dica de casa segura. A gente às vezes tem que ter a paciência de falar, pai, tem escada, pai, tem piscina, pai, as tomadas, pai, os cantos de parede, os armários, produtos de limpeza. Tudo isso envolve a saúde dessa criança nos primeiros 1000 dias, porque a criança ela não sabe, ela não entende, ela é inocente. Então, assim, tem as 10 dicas da casa segura eu coloquei aí. Para o pai, para a mãe, para o profissional de saúde depois que quiser puxar isso tem na internet, engatinha pela casa toda, né? Colocar protetor de borracha de silicone nas quinas dos móveis, que tem quina, né? Porque a criança, quando está com 2 aninhos de idade, mais ou menos, eles estão na altura dos móveis, então tudo é na cabecinha, bate a cabecinha. A cozinha e o banheiro são os lugares mais perigosos da casa, tá? Então é ideal que o bebê não esteja sozinho nesses ambientes. Não guardar brinquedo em saco plástico, porque tem criança que coloca saco plástico na cabeça e morre sufocada. As tomadas têm que ser tampadas com protetor. Questão de fio na casa, dos aparelhos domésticos, tem que estar escondido, porque a criança vai lá com o dedinho na tomada, leva choque, pode morrer. As cortinas de preferência tem que ser curta. Olha, eu tenho uma menina de 6 anos e eu tenho uma cortina enorme na minha sala. Esse dia ela pendurou na cortina e derrubou a cortina na cabeça dela. Ela tem 6 anos. Agora imagina uma criança pequena, né? Colocar cerca de segurança nas escadas, grade tela em janela, tirar cadeira, mesinha e outro móvel de perto de janela, né? Para a questão de criança cair de quem mora em imóvel de andar, tem que tomar o maior cuidado. Na minha casa é cheia de grade em cima. Então, tem só um espaço na minha casa que não tem grade, mas minha menina não tem acesso lá. A gente gradeou a casa, tirou a beleza da casa pela segurança dela, porque criança, gente, 5 segundos. Você abriu, fechou o olho, a tragédia já aconteceu, tá?
Então, tem que ter essa orientação da casa segura nesses primeiros 1000 dias de vida. A vacinação, a gente está vendo com essa pandemia do coronavírus, o calendário vacinal das crianças esse ano atrasou todo. Tenho observado isso no consultório. Então, por uma recomendação do Ministério da Saúde esse ano, a vacinação teve alguns meses que foram deixados de serem feitas, né, devido à contaminação do coronavírus. Só que o ideal agora é a gente resgatar essas mães a atualizarem esse calendário vacinal, porque a gente sabe que ele é bem intenso no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida, tá, gente? Então, tá aí o calendário vacinal, a gente tem as vacinas ao nascer, as de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses. Então, é muita vacina. Então, assim, a minha orientação é que todo mundo que estiver aí nos postos de saúde, orientar para essas mães trazerem esses filhos, colocar esse calendário vacinal em dias, porque faz parte dos primeiros dias de vida, está escrito aqui em cima, calendário vacinal de 2018, mas aqui hoje eu atualizei o de 2020, tá, gente? E atualizar esse calendário vacinal, porque senão daqui a um dia a gente vai ter epidemia de sarampo, vai ter febre amarela, vai ter rotavírus, vai ter meningite aí. Então, assim, a gente agora começar a frisar essa vacinação, porque a vacinação é para prevenção de doenças mais graves na infância. Quando eu vacino para rotavírus, é para que essa criança não morra, porque tinha muita morte por rotavírus. Quando eu vacino para pneumo, para meningo, é para evitar que essa criança tenha uma meningite. Então, assim, para que não venham as doenças mais graves, tá? Quando eu vacino para sarampo, para que não tenha sarampo? A gente já perdeu até a certificação de país que estava isento, né? Que não tinha mais sarampo, a gente agora já tem sarampo no país. Então, assim, muito importante a questão da vacinação e do calendário vacinal atualizado, tá? E aqui, gente, os 1000 dias da minha Malu, né? Amamentei a Malu até o 5º mês de vida, não amamentei mais porque o meu leite secou, não sei explicar o porquê ele secou, tomei medicamento, tomei hormônio, tudo. Aí ela teve que ir para a fórmula, foi assim, a gente acompanha, bem acompanhada, então, assim, um exemplo que o bebê vai passando pelas fases nos 1000 dias de vida, tá? E obrigada, viu? Nós é que agradecemos, doutora Leia. Eu vi, né, que você teve muito cuidado, né, doutora, de abordar tudo, a questão do desenvolvimento, do crescimento, as vacinas, a prevenção de acidentes, né? Isso. E é muito importante, porque, infelizmente, se a gente for olhar a mortalidade do nosso município nessa faixa etária, ainda acontece muito afogamento, né, muito atropelamento, muitos acidentes como queimaduras graves, também é muito comum no hospital regional, né? E a gente precisa orientar as mães em relação à prevenção também de acidentes. E tá tudo na caderneta, né? Da criança. Aqui, ó. Eu estou em cama, estou na chácara, eu tenho a caderneta no meu consultório, né? Isso aí é o ponto-chave. Se a gente orientasse as mães, eu acho assim que era fundamental. Eu acho fundamental orientar as mães a lerem a carteira de vacina. Ela é um manual, lá está escrito tudo. E a carteira atual, agora mais recente, ela é melhor ainda. Se você for olhar, eu estava olhando as crianças que estão comigo, tem lá as consultas, né, que a gente tem que anotar, eu assumo com o pediatra lá, tudo bonitinho. Então, ali é um manual para a mãezinha. Se a mãezinha se atentar naquilo ali, ela mesma vai ficar esperta de ver o que está de errado ou não. E outra coisa, a gente tem que ouvir a mãe. Ah, doutora, acho que meu filho é assim. Aí você olha e você não vê, mas aí no retorno eu vou observar o que essa mãe me disse desse neném. Porque tem mãe que é muito ela é muito perceptiva, ela vê antes da gente ver, porque ela vive com aquele bebê todos os dias. Entendeu? Então é fundamental. Então, os 1000 dias do bebê, que nem eu falei, ele é muito complexo, porque ele é um conjunto de interação para mim ter um bebê bem desenvolvido, né? Tanto psíquico, motor e neurológico, né?
porque é um conjunto, e é o período de maior plasticidade cerebral da criança, é até os 2 anos de idade. Então, é aí onde eu tenho que correr e intervir para mim tentar minimizar qualquer sequela de alguma patologia que esteja escondidinha que vai aparecer nesse período. E que nem você falou, a prevenção de acidente, a alimentação, tem muito erro alimentar. A gente vê muita criança sendo internada por erro alimentar. A mãe não sabe fazer uma sopa, a mãe não sabe limpar uma mamadeira, porque a cultura nossa é a tal da mamadeira, que assim, se a gente pudesse explodir mamadeira, a gente explodir, a gente quer pediatra. Chupeta também. Porque é uma coisa assim que traz muita doença para o bebê, entendeu? Dependendo do grau de escolaridade da família, você vê que a incidência de certas patologias com a questão de higienização, dos acidentes, é maior do que das pessoas que têm um conhecimento, um estudo melhor, né? Porque tem um conhecimento melhor. Então, assim, eu acho fascinante a questão dos 1000 dias. E eu acho que é fundamental que a equipe de saúde, ela tenha essa visão ampla, não é só aquele bebê que vai chegar no postinho, vai vacinar, vai pesar, às vezes ele não mede a estatura dele, nem o perímetro cefálico, às vezes o pessoal não tem o material também, a gente não pode nem estar criticando, porque às vezes a estrutura também não te dá estrutura para fazer direitinho, às vezes a demanda é muito grande também, né? Tem gente demais para ser atendido, então tinha que ser repensada essa questão da saúde da criança, dentro dos nossos postos de saúde, ter um olhar diferenciado, porque ele é muito complexo e ele é muito amplo. Eu vou dar um exemplo da minha família, né? Na minha família tem uma tia minha, né? Que ela tem um filho que ela não aceita que ele tem autismo, né? Eu já conversei com ela, o quanto que é importante. Como ela mora no interior, né? Ela mora perto de Floresta, lá em Bela Vista. A equipe de saúde lá não fez essa avaliação da criança, do desenvolvimento da criança, para estar encaminhando a criança, né, para uma avaliação neuropsicomotora com um pediatra. Então, é muito complicado. A família não aceita e está só tendo prejuízo. A criança já está aí com 3 anos, sem acompanhamento e tudo, e a criança não fala, né? A criança é nervosa, é agitada, tem todos os sinais de autismo, né? Tem aquela retraído socialmente, não interage, e aí fica complicado. Aí por isso que é importante. Também fiz uma pesquisa com as minhas alunas, na época a Pamela e a Samara, sobre autismo, e foi constatado que as mãezinhas falaram que a demora aqui no município ela está muito grande nessa questão da triagem, sabe, do diagnóstico, chegar no ponto de dizer, não, essa criança realmente é autista. A gente precisa conscientizar mais essa questão do desenvolvimento, da avaliação dos marcos que a senhora falou do desenvolvimento. Porque assim, ó, eu peguei uma vez, me pediram para fazer um encaminhamento, até alguém da prefeitura. Ah, porque o rapaz entrou com o menino, para mim, só fazer encaminhamento, até lá no Miriam Furtado mesmo, eu estava lá com o médico do trabalho, me pediu para fazer, né, para ir para neuropediatra. Eu falei, não, eu faço. Na hora que o menino entrou no consultório, eu falei assim, esse teu menino tem autismo. Não, doutor, meu menino tem deficiência auditiva, ele não escuta. Aí, olhando ele, eu falei assim, eu vou encaminhar, eu vou colocar aqui só para te satisfazer que é deficiência auditiva, mas eu vou colocar aqui que ele tem autismo, porque o teu filho tem autismo. Então, as pessoas têm uma negação muito grande de aceitar. E se você fizer um diagnóstico precoce, o pai e a mãe vai se conscientizar, então vai ter uma aceitação mais rápida, né? Tem a fase da negação, mas tem a fase da aceitação, que você tem que correr atrás do prejuízo dessa criança. Então, assim, é muito importante a questão do marco do desenvolvimento. Se uma criança chega com um ano de idade e ele não fala, fica de lanterna ligada. Provavelmente, ele vai tem autismo, né? Tem os vários graus, né? O leve, o moderado, o grave, tem só o espectro de alguma coisa do autismo. Mas, assim, que seja diagnosticado mais cedo. E a questão do acompanhamento das nossas crianças. Tem criança nossa que sofre por causa de anemia ferropriva. Não cresce, não engorda. Por falta intolerância à lactose, né? Intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, assim, eu tô aqui na minha chácara, a gente vende leite de vaca.
Mas o leite de vaca, o ideal é que ele seja introduzido na alimentação da criança a partir de 1 ano de idade. Antes disso, tem que ser ou leite materno exclusivo, né? Ou as fórmulas que são acrescentadas dos micronutrientes, porque o leite de vaca, foi o que eu falei para vocês, é pobre em vitamina, é pobre em micronutrientes, é rico em gordura, é rico em proteína, ele tem dificulta a digestibilidade, ele dificulta a absorção do ferro, né? Então, assim, mas é a nossa cultura beber leite, né? A gente é bezerro. A nossa cultura é essa. Mas se a gente começar a esclarecer essas mães, é mais fácil, entendeu? Então, assim, é toda uma questão de falar. Eu já fui médica de PSF, gosto muito de PSF, já fui 5 anos médica de PSF, fui de uma equipe que era muito ativa, a gente fazia palestra, então, assim, a questão de orientação. Às vezes não é só medicar, só chegar no consultório, tá com a gripe, passa um remédio para a gripe, né? Tá com a diarreia, um remédio para diarreia. Não, a equipe multidisciplinar, ela orientar, vai lá na vacina. Olha, quem é que vai medir esse bebê? Tem alguma coisa errada? Conversa um pouquinho com essa mãe, que ela te conta. A mãe te conta, o pai te conta. Então, falta, assim, essa interação. E eu acho que a equipe multidisciplinar do PSF é o ponto-chave da melhora dos nossos pré-natais, da melhora da nossa puericultura, da melhora do acompanhamento da criança e da mãe, entendeu? Porque se eu tenho um bom acompanhamento da mãe e da criança, eu vou ter menos intercorrências, menos gasto com a saúde lá a nível de média e alta complexidade. Então, assim, eu sempre voto no PSF, uma equipe multidisciplinar treinada e estimulada, entendeu? Porque aí, se eu agir aqui, eu vou evitar coisa maior lá na frente. É verdade, doutora. E a gente pensa assim que uma informação básica que a mãe tem, às vezes ela não tem, né? Igual ontem a enfermeira Laiane estava dando um exemplo de uma mãezinha que chegou no hospital, a criança estava constipada e a avó mandou dar azeite de mamona. E ela parou de amamentar e começou a dar só azeite de mamona, e a criança veio a óbito. Eu fiquei sabendo desse caso. Então, mas acontece, gente, acontece absurdo. Eu não falei nem na questão da higienização do recém-nascido, né? Já peguei no consultório particular, que a gente manda higienizar, fazer o curativo no coto umbilical 4 a 70%, 3 vezes ao dia, né? Aí a mãe chegou uma pessoa esclarecida, o umbigo do bebê úmido. Eu falei, mãezinha, tu tá passando álcool 70? Não, doutora, me mandaram passar, mas eu achei que não deve passar, porque eu acho que o álcool 70, ele é muito forte. Eu falei, se tu não passar o álcool 70, o umbigo do teu bebê vai infeccionar, aí tu vai ver ele ir pro hospital e evoluir mal. Então, assim, falta de informação. Então, tem o achismo. Quando você vai falar com alguém, você tem que ter base teórica para dizer, ó, você tem que fazer assim, por isso, por isso, por isso. Se você não fizer, vai acontecer isso, isso e isso, entendeu? E o bebê, se eu... O pessoal fala que eu demoro muito nas consultas, porque eu gosto muito de escutar mãe e pai. Por quê? Porque o pai e a mãe te traz a informação que você precisa. E você tem que ter paciência de esclarecer esse pai e essa mãe, entendeu? Então não dá para fazer as coisas assim de revés 3, como diz o povo, de qualquer forma. Então, assim, é paciência, é orientação. Uma gestante bem orientada, você vê que a evolução dela é melhor do que uma gestante que não foi bem orientada. Uma mãe mal orientada, a evolução do bebê dela é pior do que uma mãe que foi bem orientada. Então, só a questão do falar já tu evita um monte de coisa. E não precisa depois entrar com medicação lá na frente. Entendeu? Liga teu áudio. Ah, desculpa. Estava falando se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição.
Gente, ó, se não tiver pergunta, eu quero agradecer, né, o convite da Priscila, do pessoal da Secretaria de Saúde, tá? Estou aqui à disposição, se alguém depois quiser me procurar, me acha lá na Metralp, me acha lá na Miriam Furtado, me acha lá no Celeste, me acha lá no Regional, tá? E estou aqui à disposição, e muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, viu, doutora, pelos esclarecimentos, tá? A Maria Rosário também está agradecendo, falando que foi excelente a palestra. A Jéssica Dantas também. E agradeço. Gostei muito da palestra também. Tá, obrigada. Obrigada. E assim, doutora, o que a senhora acredita, assim, que a gente pode colocar no nosso relatório para encaminhar para o selo Unicef? A Semana do Bebê, ela vai gerar um produto final, né? E aí a gente vai encaminhar para a Unicef com sugestões, né? Por exemplo, saiu a sugestão no dia da palestra da amamentação da criação de um banco de leite. De manhã, na palestra da Daiane, a questão da triagem neonatal, né? Teste do olhinho, do coraçãozinho, da orelhinha. É fundamental esclarecer o porquê que tem logo, né? Assim, na questão dos 1000 dias nesse tema, eu penso assim que a gente deveria ter um serviço organizado, com acompanhamento, assim, multiprofissional para acompanhar as crianças do nosso município, principalmente aquelas crianças de risco, né? Deveria se ter esse acompanhamento mais individualizado dessas crianças. Eu acho que deveria se criar um projeto da gente ter, nem tu fala que lá na UEPA tem a questão da saúde da criança, né? A gente tem um núcleo de saúde da criança no município. A gente evitaria muita coisa. Às vezes, se a gente conseguir diagnosticar cedo, às vezes não precisa nem encaminhar para o especialista, né? Ou então se encaminha mais rápido para esse especialista e se evita uma consequência pior lá na frente para essa criança. Então, acho que a gente deveria ter, uma das minhas sugestões é que a gente tivesse um núcleo de saúde da criança, tivesse uma equipe multidisciplinar, que tivesse o acompanhamento, que tivesse, assim, a questão da puericultura mesmo dessas crianças, que tivesse a questão desses 1000 dias mesmo, assim, a gente, tanto lá da concepção, né, até chegar aqui os 2 aninhos de idade, porque daí eu vou ter um pré-escolar melhor, né, se eu acompanhei ele bem, se meu município está dando esse acompanhamento para as nossas crianças. Outra coisa que a gente vê muito, quando eu ficava na auditoria na Secretaria de Saúde, muito encaminhamento por distúrbio de aprendizagem. Poderia ter sido diagnosticado lá atrás. Então, as escolas, criança com dislexia, criança, às vezes não é nem dislexia, às vezes a criança tem um autismo, às vezes a criança tem retardo mental, ou às vezes é só mesmo uma dislexia, às vezes é só uma dificuldade de aprendizagem de matemática, é só tem o nome das patologias que a gente dá no estudo de aprendizagem. Então, isso poderia ter sido resolvido até dentro do próprio município, sem precisar chegar até um neuropediatra, se isso fosse diagnosticado mais cedo. Então, assim, interessante que nós teríamos um núcleo de saúde da criança, entendeu? Porque muita coisa ia deixar de precisar de encaminhar para fora, resolveria aqui, a tempo e a hora. E os casos mais graves, né? Encaminhar aqui, entendeu? Verdade, concordo. Então, assim, a meu ver, negócio com pediatra, eu penso assim. Concordo, é uma ótima ideia, né? A gente uma espécie de unidade, né, de saúde, mas com esse foco só da criança, e resolveria todas as temáticas que a gente vem abordando a semana inteira, né? Poderia ser nossa referência de amamentação, nossa referência em violência, né? Ter um psicólogo para acompanhar essa criança, ia ter uma pediatra. Não, e a questão, assim, que eu penso, porque, assim, a criança, ela tem todo um contexto, né?
eu vejo assim, eu fico com dó das crianças das escolas municipais, né? As crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Gente, dá para resolver aqui no município. Não precisa estar correndo para a redenção atrás. Acho que nem neuropediatra não está tendo redenção ultimamente, né? Então, a gente está até sem suporte nessa área. Então, assim, muita coisa resolveria sem necessidade de estar correndo para média e alta complexidade. Então, essa visão que a gente tem que ter. É intervir aqui no iniciozinho para se evitar gastos maiores, desnecessários e até ajudar essas famílias mais cedo, né? E a orientação de promoção de saúde. A Priscila sabe que a gente fala muito de promoção de saúde lá dentro do Sereste. Se as pessoas se atentassem à promoção de saúde, 1000 vezes melhor do que você ter que tratar a patologia em si. É verdade. E não é o contexto que as pessoas só querem assim, tomar o remédio. Só serve se tomar o remédio. Não serve se prevenir. Se prevenir é bem melhor do que tomar o remédio. É desse jeito. Concordo, doutora. Muito obrigada. Eu vou organizar direitinho e colocar na nossa pauta. Tá. Daiane, quer complementar? Oi, gata linda! Doutora aí dando show, né, doutora? Como sempre. Não, o que a doutora falou e é importante mesmo. Nós tivemos implementado dentro do município um núcleo de saúde da criança, resolveria todos os problemas. Daria para dar apoio, ser a rede de apoio de amamentação, né, a puérpera, que sabe que a rede de apoio, principalmente nessa pandemia, coitada das mães que foram mães nessa pandemia, a rede de apoio está sendo, né, questão de violência, na mortalidade, na questão do acompanhamento do prematuro, principalmente, que a gente não tem referenciar, seria ótimo. Seria mais um ganho para o nosso município, a saúde da população. E a gente poderia até se tornar referência, né, depois, porque, assim, quando você começa a desenvolver um serviço, você começa a se tornar referência. E eu acho que não é um serviço tão difícil de ser implantado, assim, tão impossível, entendeu, dentro do município. Não, até porque a gente tem os profissionais. É só remanejar. E eu não conheço aqui na região nenhum núcleo, eu seria o pioneiro, né? Vocês conhecem? Não tem. É que nem assim, a Daiane fica apaixonada, os bebês saem prematuros, elas ficam tudo se descabelando lá, eu sei, meu Deus, que vai virar essa criança lá fora? Esse dia saiu um gemelazinho, elas ficam tudo se descabelando. Oh, meu Deus. Vou visitar doutora. Gente, como é que essa mãe vai criar esses meninos? A gente fica preocupado. Porque a gente sabe que eles não têm, a maioria, assim, tem uma questão social muito grande envolvida. Questão cultural e social. Então, a falta de informação dessas famílias e a maioria da questão dessas prematuridades, a gente vê que é mãe de baixa renda, mãe que não teve um acompanhamento adequado de pré-natal, né? Acontece com a gente tem conhecimento. Eu mesmo tive 2 partos prematuros. Eu tive um bebê de 29 semanas e tive uma de 36 semanas, né? Um prematuro tardio, a minha menina caçula. Mas, assim, é diferente acontecer comigo, né? E o meu primeiro filho, o primeiro parto prematuro meu menino foi a óbito, era um prematuro extremo. Então, assim, acontece. Mas agora você vê acontecer isso, esse prematuro extremo ficar vivo numa família que não tem condição, não tem estrutura e não sabe como cuidar desse bebê. É complicado, gente. É complicado. A gente fica doidinha lá na UCI, todo mundo fica assim, se descabelando quando dá alta. Esse dia saiu, não foi, lá de Santana do Araguaia e voltou, não foi? Voltou. Um dia varrei o bebê, orientada, ficou lá na UCI e tudo, o Renato, acho que foi o Renato que deu alta, fez as explicações, o bebê, acho que não sei com quantos dias, voltou com diarreia, erro alimentar. Nossa. Então, é uma realidade, é real que a gente está falando, não é história da carotinha, a gente vivencia isso no dia a dia. Aí a gente fala assim, é Deus que cuida quando sair daqui. Ai. Geni tá caladinha. Tá caladinha. O que você acha da sugestão? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Excelente proposta, né? Durante essa semana a gente tem visto aí que
apesar do momento em que a gente está vivendo, mas assim, é um momento que a gente sabe que saíram grandes propostas, né? Creio que será o nosso melhor relatório, apesar da pandemia, mas assim, será o melhor relatório que a gente vai ter para esse período da Semana do Bebê e com propostas que a gente sabe que são viáveis para o município estar, né, realizando, aderindo aos serviços. E assim, dizer para vocês que, para Priscila, Gilena, toda a equipe de organização que estão de parabéns, né? Dizer para vocês que foi um prazer participar da Semana do Bebê, né? Que a gente está aí já na última live. Eu ficar assim, teve dias que, meu Deus, estou atrasada porque tem outros, né? Outras demandas. E aí, assim, é sempre um prazer estar aí com vocês. Parabéns mesmo, a doutora Lea aí fechando com chave de ouro. E aí, assim, gente, foi ótimo. Os Me momentos em que eu recuperando do Covid, eu queria ter visto as outras palestras, não consegui, porque eu estava internada, avisei para a Priscila. Quando ela me chamou para a palestra, eu tive que passar por 6 dias de internação por causa do Covid, né? Mas graças a Deus estou bem agora. E eu falei, será, meu Deus, que sexta-feira eu dou conta? Dou. Mas, graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, você bem colocou, né, doutora, que com todas essas propostas que a gente tem aí de melhorar os serviços, né, no município, eu também tenho experiência própria de ter que sair, eu tive também bebê prematuro, a minha filha, que hoje ela já está com 10 anos, já está uma mocinha, mas assim, graças a Deus, foi tudo serviço público, mas eles me referenciaram para um município que foi Araguaína, né? Para poder ter ela, teve todos esses cuidados. Quando ela saiu da UTI, que eu vim para casa, foi adotando todos os cuidados, eu vim com todo o encaminhamento aqui para o município. Então, assim, então aí ficou assim, eu fui, graças a Deus, muito bem assistida, não precisei estar voltando com ela. Ela hoje, graças a Deus, tem uma saúde extrema. Eu amamentei também. Essa semana a gente falou da importância da amamentação, da alimentação, dos cuidados. Então, assim, são fatores bastante relevantes para esse público que realmente é um público vulnerável, né? E a gente sabe que falta informação. As mães, às vezes, é necessário que os próprios profissionais deem o puxão de orelha, como diz o ditado, não é verdade? E aí isso tudo faz com que a gente tenha uma saúde de qualidade, uma saúde, né, que as crianças sejam bem assistidas no município, porque a gente sabe que a criança ela é a base de tudo, ela vai crescer e vai estar aí, né? Se ela tiver na infância todos esses cuidados, com certeza ele vai se tornar um adulto, né, bem mais fortalecido, saudável, né? E em todos os sentidos, em todas as fases da vida. Por isso a importância da gente estar aí priorizando a importância de falar da Semana do Bebê, de falar da criança, de falar do adolescente, né? Porque é a fase da nossa vida, né? A primeira fase mesmo é bebê, depois vem a infância, aí vai a adolescência e por aí nós vamos, né? Aí todo mundo quer chegar a uma idade saudável. E com certeza, com todas essas dicas, com todas essas orientações, e a importância de levar para os profissionais, como bem a senhora colocou e citou, com certeza sairemos hoje bem mais informados, bem mais cientes. E Priscila, parabéns. E o relatório vai ficar show com essas dicas. Vai ficar top, ó. E vamos levar que Conceição do Araguaia vai ser referência, sim. Em nome de Jesus. Então tá, só agradecer a vocês, tá? Muito, muito obrigada. Foi show, obrigada mesmo. Tô muito assim, me senti assim, nossa, nem preciso nem falar, sem palavras. Muito feliz em poder estar aí junto com vocês, tá bom? Valeu mesmo. Superamos todas as expectativas. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada, Temi. Tchau. Então, pessoal, alguém mais quer contribuir, dar alguma sugestão em relação à melhoria nos primeiros 1000 dias
aqui no nosso município, o que a gente pode estar fazendo para prevenção de acidente, prevenção de mortalidade precoce, aumentar nossos índices, né, de imunização. Priscila, só Oh, reforçando também, assim, para as mamães, né, que da importância da gente enfatizar sobre o acompanhamento no pré-natal, né, que a gente sabe que as mamães, elas demoram um pouco a procurar a unidade de saúde, e aí, assim, a gente vê que essa semana teve enfatizou sobre isso, e agora também com o encerramento da apresentação do nosso bebê prefeito, a gente buscou realmente a mãe que cumpriu com, com todas as indicações que eles solicitaram, né? Que é a questão do acompanhamento, né? Ela teve mais de 6 consultas, ela tem mais de 20 anos, então, assim, realmente falar para as mães, e aí assim a gente reforçar durante essa apresentação do bebê, que teve os critérios para que elas também procurem, né? Tá? Porque nós ofertamos esse serviço na unidade, às vezes é a mamãe mesmo que deixa de procurar. Eu, graças a Deus, nas minhas gestações, eu tive todo o acompanhamento, eu tive todas as vacinas foram ofertadas pelo serviço público, eu não tive problema. E aí, assim, é só agradecer vocês e dizer que realmente é importante a gente estar levando isso e vamos aí esperar que 2021, né, supere 2020, porque vocês estão de parabéns. Obrigada. de nada, Geni. É verdade, Geni, a questão também da gravidez na adolescência, né, que a gente viu na palestra também da Daiane, na palestra da doutora Leia, o quanto pode desencadear complicações no parto, né, a gestação na adolescência. A gente precisa trabalhar, né, com esse público, né, o público de 12 a 18 anos, né, para prevenir a gravidez na adolescência. Muitas vezes acontece até, né, mais jovem, né, doutora? Infelizmente, com menos de 12 anos. A gente precisa evitar. Já vi menina de 13 anos no segundo parto. Pois é. É lamentável, né? A gente precisa. Eu acho que o nosso núcleo não deveria ser. Sei que a gente vai abranger muito, né? Mas eu acho que deveria ser criança e adolescente. Né? Boa, gostei. Porque senão nossos adolescentes também ficam, né, desassistidos. E aí a gente trabalha essa questão aí da prevenção da gravidez na adolescência e tudo. Pode montar grupos, né? Então era isso. Alguém mais quer contribuir? Então tá, doutora, muito obrigado pelo tempo, né, de dedicação, né, ao evento, mesmo doente, mesmo, né, fez esse esforço, aceitou o nosso convite, a gente fica muito honrado, né, de ter esse momento com você, de debate, de discussão, todo esse conhecimento que foi transmitido hoje à tarde para nós. Muito obrigada. Obrigada, agradeço o convite. E queria, assim, só antes de terminar, a gente não tinha como não falar, porque a gente teve uma pediatra no município muitos anos, a doutora Eliane, né? A gente lembrar dela, que ela contribuiu muito, né? Uma colega de serviço. E, assim, essa palestra eu faço de homenagem para ela, né? Vai deixar saudades eternas para a gente, né? E agradecer a equipe, tá? Um abraço para todo mundo, muito obrigada. Obrigada a você.
Pessoal, um abraço a todos. Segunda-feira vai ser a entrega, né, da chave da cidade para o bebê prefeito e a nomeação do bebê prefeito, né? E a gente vai estar divulgando aí nas mídias, tá? Quem é o bebê prefeito e tudo, de 2020, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Quem não colocou o nome completo e o e-mail, colocar no chat, tá? Obrigada a todos que participaram, né? Tem muita gente aqui que está participando desde segunda, contribuiu muito, a gente fica muito agradecido, viu? Boa tarde a todos.